Imagine descobrir uma evidência tão antiga que pode mudar tudo o que sabemos sobre a história do cristianismo. Pois é exatamente isso que aconteceu em Frankfurt, na Alemanha. Em 2018, arqueólogos encontraram um amuleto de prata de 1800 anos em uma sepultura nos arredores da cidade. Até então, ninguém sabia o que estava gravado nele, mas avanços tecnológicos permitiram decifrar sua inscrição. O que foi revelado chocou os especialistas e está sendo considerado a evidência mais antiga do cristianismo na Europa. Vamos mergulhar nessa descoberta que está reescrevendo a história. O amuleto foi encontrado em um local de sepultamento onde estava enterrado um homem, cujo nome ou história permanecem um mistério. Durante os primeiros exames, os arqueólogos notaram algo curioso: uma pequena folha de prata enrolada posicionada sobre o queixo do esqueleto. Essa folha, chamada posteriormente de Inscrição de Prata de Frankfurt, tinha apenas 3,5 centímetros de comprimento, fina como um papel, e estava gravada com um texto em latim. Porém, depois de quase 2 milênios, a folha estava amassada e desgastada, tornando a inscrição praticamente ilegível. Por sorte, especialistas do Centro Leibniz de Arqueologia LEISA entraram em ação. Eles usaram uma tecnologia de ponta tomografia computadorizada, ou TC, para escanear a folha e criar um modelo 3D dela. Graças a essa técnica, conseguiram desenrolar digitalmente o amuleto e reconstruir seu texto. Cada pedacinho da inscrição foi analisado minuciosamente, permitindo que a maioria das palavras fosse finalmente lida. Agora aqui está a parte mais emocionante. O texto da inscrição faz uma clara referência a Jesus Cristo como Filho de Deus, e também menciona São Tito, um missionário e líder da igreja cristã primitiva. A inscrição diz: Em nome de São Tito, santo, 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 em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor do mundo resiste com forças a todos os ataques. Que este meio de salvação proteja o homem que se entrega à vontade do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pois diante de Jesus Cristo todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa Jesus Cristo. Esse texto é impressionante por vários motivos. Primeiro, ele não faz nenhuma referência ao paganismo ou ao judaísmo, que eram as religiões predominantes na Europa na época em que foi escrito. Isso o torna uma prova pura do cristianismo em um período tão antigo, quando a religião ainda estava sendo perseguida. Segundo, está em latim, o que também surpreendeu os especialistas, pois textos semelhantes eram geralmente escritos em grego ou hebraico. Então, quem era esse homem enterrado com um amuleto? Embora não possamos ter certeza, os pesquisadores acreditam que ele era um cristão devoto, possivelmente um dos primeiros a viver ao norte dos Alpes. Ele provavelmente usava o amuleto pendurado no pescoço como uma forma de proteção espiritual, e foi enterrado com ele como um sinal de sua fé. Sua sepultura também continha uma tigela de incenso e um jarro de argila, o que sugere que ele podia ter algum status dentro de sua comunidade. Essa descoberta não é apenas incrível do ponto de vista arqueológico, mas também tem profundas implicações históricas. Como destacou o prefeito de Frankfurt, Mike Joseph, isso nos obriga a retroceder a história do cristianismo na região em pelo menos 50 a 100 anos. Antes disso, não havia nenhuma evidência concreta de cristãos vivendo ao norte dos Alpes nessa época. Além disso, a descoberta se junta a outros achados recentes, que estão ajudando a revelar mais sobre os primórdios do cristianismo. Por exemplo, o Mosaico de Megido, uma peça de 1800 anos encontrada em Israel, também faz referência direta a Jesus como Deus. Outro exemplo é um manuscrito descoberto em julho de 2024, que traz o relato mais antigo conhecido sobre a infância de Cristo. Esses achados juntos estão preenchendo lacunas importantes na história da religião. Mas o que torna o amuleto de Frankfurt tão especial é que ele não é apenas um artefato religioso, ele também abre novas portas para pesquisas em áreas como arqueologia, teologia, linguística e antropologia. Como explicou Ina Hartwig, chefe de cultura e ciência de Frankfurt,
Esse achado extraordinário afeta muitas áreas de pesquisa e manterá os cientistas ocupados por muito tempo. Por exemplo, o texto do amuleto nos ajuda a entender melhor como os primeiros cristãos se expressavam em sua fé, especialmente em uma época de perseguição. Ele também nos dá pistas sobre como o latim começou a se tornar uma língua importante para o cristianismo, substituindo o grego em algumas regiões. Além disso, ele levanta questões sobre a disseminação do cristianismo pela Europa, como essa fé chegou a Frankfurt e quem eram as pessoas que a espalhavam. E não é só isso. A descoberta também levanta a possibilidade de que existam outros locais de sepultamento cristão ainda inexplorados na Europa. Se esse homem era mesmo um dos primeiros cristãos ao norte dos Alpes, ele provavelmente fazia parte de uma comunidade, mesmo que pequena. Isso significa que há muito mais a ser descoberto sobre as origens do cristianismo na região. Outro aspecto fascinante é a dedicação dos cientistas em decifrar o texto do amuleto. O professor Markus Schultz, da Universidade Goethe em Frankfurt, liderou os esforços e destacou como o trabalho foi desafiador. Ele chamou especialistas em história da teologia para ajudar, e juntos eles decifraram o texto pedaço por pedaço. Como ele mesmo disse, esse tipo de inscrição em amuletos geralmente era escrito em grego ou hebraico. Encontrar isso em latim foi uma surpresa. Essa é uma história que mistura mistério, tecnologia de ponta e o poder da fé. Ela nos lembra como o passado ainda pode nos surpreender e como cada descoberta arqueológica tem o potencial de mudar o que acreditamos saber sobre a nossa história. E, claro, ela também nos faz refletir sobre a coragem das primeiras gerações de cristãos, que mantiveram sua fé mesmo em tempos de grande perigo. Agora fica a pergunta: quantas outras histórias como essa estão escondidas sob nossos pés, esperando para serem reveladas? Para você contribuir com o crescimento desse canal, deixe seu like. Se você ainda não fez a inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!